Bom, enquanto isso, eu vou fazendo a apresentação do André. Boa noite, primeiramente, para todo mundo que está por aqui. Vamos iniciando, então, mais um encontro aqui do Economia Divina. Para quem ainda não sabe, o objetivo desse projeto é promover encontros para compartilhar experiências pessoais sobre o processo de autoconhecimento e despertar da consciência. Economia Divina é quando o universo, ou o nome que fizer mais sentido para você, utiliza tudo à nossa volta, mas exatamente tudo, para trazer sinais, sincronicidades, insights e aprendizados para o que precisamos no momento da nossa vida. E esse sinal pode vir de qualquer lugar, pessoa, forma ou meio. Basta que estejamos de mente e coração abertos e que tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir. E o nosso convidado de hoje é gaúcho, artista, pesquisador e palestrante. Ele percorreu a América Latina de 99 até 2003 e morou por 4 anos na Cordilheira dos Andes, emergindo em culturas locais e vendo o que realmente é ecologia, sustentabilidade e espiritualidade. O André Steller estuda e vive as ferramentas. Travou. E ela travou sorrindo ainda, que bonito. Bom, eu vou continuar então aqui com a apresentação do André. Fê. Eu não sei se também com a internet dela instável, isso entrar por 2 dispositivos, né, 2 redes, não pode piorar a situação, né? Tá. Bom, então o André estuda e vive as ferramentas da Lei do Tempo há mais de 20 anos, além de ser responsável pela publicação de ferramentas didáticas e fazer a coordenação dos principais eventos do Sincronário da Paz. Atualmente ele faz morada em um lugar atemporal e incrível chamado a Nova Terra, onde se põe em prática uma forma alternativa de vida, substituindo o calendário gregoriano pelo de 13 luas, onde leva o ser humano a viver a frequência natural do tempo. André, seja muito bem-vindo, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. A gente já começou a conversar antes, né? Mas, assim, oficializando, assim, a abertura mesmo. Sim, gratidão pela oportunidade e por também estar tocando um projeto tão belo assim adiante, tão inspirador. Estou realmente encantado em poder conhecer e poder fazer parte, né, desse pulso que vocês estão realizando, né, que tanto nos ajuda aí a recordar, né? Eu acho que a palavra recordar ela é fundamental. É importante compreender que essa palavra é sinônimo de evolução. A evolução, ela é um processo que é ativado através da memória, através da recordação. E a involução, ela é ao contrário disso. Ela é fruto do esquecimento. Então, quando a gente começa a esquecer, por exemplo, o poder do amor, o poder do ouvir, o poder do sorrir, né, o poder do renascer, entre vários outros, né, poderes que a gente acaba esquecendo ao longo dessa aceleração mental que a humanidade vive, a gente cai na involução. Então, vocês fazem um papel fundamental que, ao convidar pessoas que estão nesse processo de recordação, ajudam outros a recordarem, né, esse caminho evolutivo. Isso é maravilhoso. Gratidão. Muito bom. Eu não sei o que aconteceu, caiu tudo. Caiu o Instagram, caiu o YouTube. E assim, o mais bonito é que você caiu sorrindo, assim, você ficou paralisada sorrindo, sabe? Normalmente a gente fica com uma cara super estranha, né? É verdade. O universo está conspirando a nosso favor, né? E deixa eu falar para vocês, a gente continua por aqui ou a gente vai tentar o Instagram? Acho que vamos por aqui. A gente faz outra live. Então a gente podemos faz fazer outra live outro dia. Outro dia, a gente, né? A gente segue por lá. Legal. Esse horário é meio congestionado.
Terminou a apresentação? Ah, então Sim. Maravilha. É isso aí, a gente trabalha em sincronicidade, tá tudo bem. Lindo. Mas se você quiser fazer uma introdução aí, terminar Não, de complementar aí. Bom, a única coisa que eu quero, na verdade, que acho que todo mundo quer saber, é um pouco do André, né? André, o que te levou a buscar, né, esse padrão de vida, esse estilo de vida, a sair do convencional que a gente fala, né? E mergulhar aí no calendário. Como é que foi essa tua jornada aí? Eu sinto que dentro de cada um de nós, cada ser humano, né, cada alma humana que está vivendo nesse tempo, existe uma sede muito profunda, que é a sede pela verdade. Eu acho que cada um de nós somos buscadores da verdade, porque desde que nós começamos nosso autodesenvolvimento mais consciente, eu diria, ali no período da juventude, entrando já na idade adulta, sempre chegam a nós aqueles anseios de poder nos aproximar de Deus. E existem essas inquietudes em relação às religiões, às filosofias, né? E eu lembro assim, né, nessa idade entre os 18 anos, por aí, ficava sempre aquele questionamento, mas qual religião sigo? Porque o brasileiro, em geral, ele é um povo católico, né? Hoje ele está ramificado em outras religiões cristãs, que é evangélica, mas a gente é criado basicamente dentro da religião cristã, né? Onde prevalece o catolicismo, seus sistemas de crenças, suas culturas, né? Seus dogmas e tudo isso. Mas o que ocorre? Eu até estava comentando isso antes, né? Que os valores morais dentro das religiões, eles, por mais que você transite entre Umbanda, cristianismo, islã, ou budismo, ou taoísmo, ou outras filosofias, os valores morais, eles dialogam. Né? Então, porque quando você vai ali, olha, o valor moral é a honestidade, é a boa conduta, né? O caminho de conduta de moral elevado e tal. Todas as religiões, elas pregam essa moral porque elas estão desejando, de alguma maneira, falar para a alma do indivíduo. Mas o indivíduo ele vai acabar se encontrando, né, em determinadas estruturas filosóficas ou estruturas de conhecimento que vão criar maior ressonância com ele. Né? Hoje, por exemplo, eu estudo praticamente um pouco de todas as religiões, né, e até para chegar nesse conhecimento mais profundo, entender um pouco da história da humanidade, já que as religiões também surgem em épocas diferentes, né? Mas o que mais eu me identifico no dia de hoje é o desenvolvimento de uma consciência capaz de criar semelhança com a totalidade. Porque essa totalidade é a própria criação interagindo através da sua multidimensionalidade, do seu processo autogerador e do seu processo de harmonia e de inteligência. A tudo isso que eu me refiro, normalmente a gente chama de Deus. Né? Então, porém, nós criamos deuses ainda muito personificados e tentando materializar essa estrutura, não compreendendo que essa totalidade permeia o todo o tempo. Então, eu sinto que essa busca lá, pelos meus 18 anos, era bem inconsciente, e hoje ela se tornou consciente, né, que se passaram 30 e poucos anos desde então, mas se tornou consciente porque eu fui eu consegui acessar os maias e as suas matemáticas me surpreenderam. As suas matemáticas, a sua arte me surpreendeu. Então, desde aí, me tornei assim um estudioso desse conhecimento e fui beber da fonte. Então, estudei com o Dr. Arguelles, né, e na medida em que você vai estudando essa profundidade, que é o conhecimento maia, através das matemáticas e dos calendários e tudo isso, você vai compreendendo mais e mais a própria estrutura harmônica do universo, e entendendo que existe uma necessidade também de um aprofundamento científico
dentro da história, né? Até porque a ciência, quando ela se une com a espiritualidade, ela produz mais facilmente a desconstrução de velhos paradigmas, de velhas crenças, e te coloca mais facilmente num estado de mente não egóica. Então, e isso facilita muito, porque existe uma nutrição nesse campo, né, da mente do não ego, uma nutrição constante. Então você está sempre apto a aprender algo novo, a se nutrir constantemente. E você não tem o peso de estar carregando crenças. As crenças podem mudar, mas elas mudam através de uma visão mais consciente, eu diria, mais científica, né, e mais artística também. Então elas mudam sempre dentro de uma experiência muito mais ampla da realidade, né? Uhum. Enquanto ainda muitas filosofias são conceituais, próprios sistemas de crença são conceituais, a realidade ela não pode ser conceitual, não tem como conceitualizar a realidade. A realidade ou você sente ou você percebe, né? Você pode até dizer, o céu está lindo, está maravilhoso, mas não é isso a história. É você incorporar aquele céu. É você fazer aquele céu chegar a você. É você se tornar o céu. Então, isso é a mente do não-ego, ela pode te levar a isso. Então, é onde a espiritualidade ganha um incremento de realmente uma certa iluminação, né? A gente está numa fase muito bonita nesse momento, né, da jornada, porque a gente está como que às margens desse processo. Está no limiar, né? Exatamente. Eu quero pegar um gancho aqui do que você falou da personificação, do quanto a gente personifica as coisas, né? E assim, no meu processo, eu descubro, e não faz muito tempo, que eu tinha uma personificação de Deus. Uau! E o que eu personifiquei? O meu pai biológico, terrestre, com Deus. E foi muito dolorido quando eu cheguei nesse lugar e eu realmente descobri que eu personifiquei. Que lugar que era esse? Um lugar de que se o meu pai não me deu, Deus também não vai me dar. Porque eu tinha a ideia de que, imagina, eu não posso dar trabalho para Deus. Eu preciso fazer a minha parte, correr, enfim, dentro da mente totalmente egóica, né? Então eu tinha essa personificação e foi assim uma revelação. E no dia eu lembro que eu chorei tanto. Eu falei, uau, gente, que louco isso, né? Que realmente eu fiz essa personificação de Deus. E então, na hora que você falou da personificação, não sei se foi nesse sentido, mas me veio na memória exatamente essa experiência que eu tive. E eu acho que... E aí eu personifiquei com a minha mente egóica, obviamente. Logo... Existe uma tendência a gente tentar materializar de alguma maneira, né? Até para criar, de certa forma, artifícios de vínculos, né? Mas porque como a gente vem de uma cultura bastante materialista, desde os tempos de Babilônia para cá, isso são mais de 5.000 anos, né? E esse materialismo foi incrementado, inclusive pela própria Revolução Industrial, o materialismo científico também, a ciência materialista, a ciência atômica. Recentemente a gente está explorando a zona da física quântica e outras áreas de conhecimento, né, que nos levam a refletir sobre a imaterialidade das coisas e também sobre esse campo vazio que é o próprio universo, né? Então, mas a mente de Deus permeia tudo e todos, né? A gente, na lei do tempo, a gente sempre comenta que a lei do tempo é teocêntrica, ela é centrada em Deus. Ela é centrada nessa inteligência autogeradora, né, que radializa através de pulsos
de materialidade potencial e pulsos plásmicos e frequências e tudo que a gente vê, né? Desde o coração do Sol, o coração da galáxia, os planetas, a biosfera e todas essas interações que existem, né? Eu estou agora testemunhando um fenômeno aqui na Nova Terra, que a gente teve muitas chuvas nessa semana, e a condição climática, com todos os fatores que teve, criou aqui uma floresta de cogumelos. Então, você vê muitos cogumelos e é um fenômeno que acontece de um dia para o outro. Então, um dia você olha, tá toda aquela vastidão ali de bosque sem nenhum cogumelo, e no outro dia tudo surge. Né? Então, de onde surgem esses cogumelos? Quem colocou eles ali? Desde quando eles estavam ali? Como foi que esses fatores, né, criaram essa magia? Né? Então, hoje, até quando eu cheguei aqui, eu pensei assim, tomara que abra o céu e que a lua ilumine, porque quando ilumina, eles ficam fosforescentes. E aí você vê como pequenos LEDs ligados, né, na natureza, embaixo das árvores. Então, esses fenômenos, eles são parte desse processo de cocriação cósmica, né? Essa economia divina que vocês trazem nessa reflexão, porque tudo são potências que estão presentes e estão criando interconexões, né, que num futuro muito próximo nós vamos poder participar delas de maneira consciente, né? Se sabe, por exemplo, através da biologia, que os cogumelos, né, eles são parte de uma rede Wi-Fi que conecta todas as informações da floresta. Então, e isso é incrível, né? Então, quando você vê Deus em todas as coisas, né, é muito mais amplo a experiência dentro desse caminho de retorno à fonte divina, que está em tudo. Sim. Interessante essa história do cogumelo, porque sabe que nasceu um cogumelo na janela aqui da minha casa? E eu não tô na cidade. Olha, incrível. Então, Sim, eu falei, nossa, mas como isso apareceu aqui na madeira, sabe? Ele nasceu ali sozinho, achei mó barato. Mas é muita umidade, né? E eles crescem muito rápido, né? E assim, do mesmo jeito que eles crescem, eles... Sim. Nossa, mas eu achei incrível. Né? Eu falei, bom, tem alguma... Vai saber, né? A gente tem que investigar mais a fundo isso aí. Mas eu acho que quando a gente começa nesse processo também, né? Quando você fala que Deus está em tudo, e está mesmo, né? A gente consegue, pelo menos na minha experiência, assim, consegue ver a beleza em tudo, né? A perfeição em tudo, né? Mas você vai para um lugar muito sutil, né? E a abundância, né? Porque que nem você colocou Deus numa limitação dentro dessa experiência que você contou, né, Fá? Dessa coisa da falta, né? Da restrição. E não, né? Deus é o todo, né? Não existe limitação quando a gente entra nessa fonte, né? E como que entra nessa fonte? Aí é que tá. André? Esse é o ponto. Eu sinto assim que primeiro a gente sempre tem que trazer Deus para o centro da equação, né, em cada coisa. E importante assim também considerar que isso não se trata de só um sistema de crença, né? Se trata também de você ter uma prática de tornar sagrado o seu tempo e o seu espaço. Porque veja que o espaço que você ocupa nesse momento, que é um ponto localizável dentro da dimensão cósmica, a gente está na terceira órbita do sistema solar aqui no hemisfério sul, mas a gente está só num ponto localizável. Esse processo da criação do universo tem 13 bilhões de anos, nós chegamos agora. A gente a visita aqui. Estamos batendo na porta do processo criativo do cosmos. Então eu sempre comento assim que a vida ela existe como um estágio onde a matéria cósmica que surge lá no Big Bang, ela pode se converter em consciência. E o ser humano é o agente catalisador que converte essa matéria cósmica em consciência. Então a gente surge, por exemplo, no último segundo da criação do universo, com toda essa biotecnologia,
para que a gente possa acessar essa zona Wi-Fi que está no vazio aqui. E entrar nessa rede maior que a gente chama de Deus. Né? Então, a base dessa conversão, dessa convergência, né, ela passa, obviamente, por um processo de desconstrução, né, de crenças limitantes, né, de condicionamentos que não nos servem efetivamente, que estão comprovados que não nos servem. Obviamente, né, que a gente não vai querer que virar as pessoas de cabeça para baixo, sacudir, mas elas precisam revisar os seus conceitos e os seus condicionamentos, né, e saber que isso está ocupando a sua memória, que daqui a pouco essa memória pode travar e ela pode realmente entrar no esgotamento e aí desenvolver uma vida de bastante sofrimento, né, que é o grande paradoxo da humanidade, que eu falo sempre, né, que a gente está na maior zona de conforto material da história humana e na maior zona de desconforto psicoespiritual da história humana. Pois é. Ou seja, é um momento que a gente tem tudo ao toque dos dedos, mas ao mesmo tempo é o momento que mais se sofre com as emoções, com a mente, com né, o sentimento de estar perdido no tempo. Então, o que eu percebo é isso, sim, torna o teu espaço, o teu tempo sagrado, porque efetivamente ele é. Entendeu? Isso é algo indiscutível. Tu pode profanar o teu espaço, tu pode profanar o teu tempo, mas você precisa tomar consciência que você só está profanando aquilo que é sagrado. Então, porque quando existe tempo sagrado e espaço sagrado, começa aí um encontro com o divino. E vocês falam em economia divina, eu vou contar um exemplo para vocês aqui. Eu construí um projeto aqui, a Nova Terra, um projeto muito lindo. E agora eu estou numa fase criativa, na qual eu estou muito inspirado para tornar esse projeto mágico. Ele já é mágico, mas para incrementar ainda mais esse brilho da magia que ele tem através dos próprios seres humanos, porque hoje ele é muito mágico através da natureza, tipo, você sai, daí tem uma floresta de cogumelos e coisas, mas tornar a dimensão artística um lugar de magia aqui. Mas o que eu quero trazer é que quando eu comecei esse projeto, né, e que a gente conseguiu comprar essa terra, não tínhamos dinheiro nem para botar gasolina no carro para vir até aqui, algumas vezes. E chegou um dia que eu conversei com a terra que estava aqui. Eu sentei, conversei com ela e abri meu coração para ela, e eu lembro que eu chorei num lugar que eu batizei como Lago Adormecido. E eu falei para a terra, tudo que existe vem de ti. Pode ser o sapato Nike, pode ser o óculos que você está usando, o fone que você está usando, nada saiu de fora do planeta, tudo sai do planeta. Se existe toda uma potência econômica hoje, essa potência é planetária. Porque tudo que você usa, inclusive essas máquinas que nós estamos usando aqui para nos comunicar, vem do planeta, sai do planeta. Então eu falei para o planeta, eu disse, olha, eu preciso construir isso. E como tudo vem de ti, eu queria que tu me patrocinasse. Entendeu? Uau. Eu queria que você acreditasse no meu sonho. E eu pedi assim, eu não quero que você me dê dinheiro. Eu só quero que você nutra o espírito e a vontade dentro de mim, porque eu sei que enquanto houver vontade, sabe, haverá esperança de concretizar e chegar à consecução de algo. E efetivamente foi isso que eu ganhei da Terra. A vontade infinita de fazer. A vontade é o maior capital que cada ser humano pode ter. Imagina que hoje tem muitas pessoas que têm muito dinheiro e têm vontade de morrer. Porque o dinheiro ele já não é mais o artifício animador da alma, né? Mas a vontade ela está intimamente vinculada ao espírito, à alma. Então, você com vontade cruza, faz tudo. Essa vontade tem que nutrir dentro de nós. E isso faz parte, volto lá, de você trazer essa consciência do tempo sagrado e do espaço sagrado, né?
desse fortalecimento da memória de quem você é. Então, sair dessa concepção, né, que a gente usa, até uma expressão muito usada na sociedade moderna, de que tempo é dinheiro, né? Então, não é bem isso, não é por aí, né? Porque a gente, na verdade, a gente está dentro de algo muito maior do que simplesmente isso, né? Sim. Isso é um dos condicionamentos que tem que ser desconstruído. Né? Uhum. Eu até comentei outro dia, eu fiz saiu um rios ali, né? O pessoal que trabalha comigo selecionou uma fala minha que fala exatamente, a gente tem que se ocupar em trazer qualidade para o presente. Porque na qualidade do presente, significa que você está com o seu passado resolvido, ou seja, todas aquelas dores, sofrimento, o que seja, está resolvido. E nesse presente com qualidade, você já está garantindo a qualidade do futuro. Porque o tempo ele não é linear. O tempo só existe no agora. E esse agora que a gente está experimentando aqui, ele é tão sagrado, ele é tão potente que ele nunca mais se repete. Assim como a gente, né, aquele velho ditado oriental que fala, você nunca vai se banhar no mesmo rio 2 vezes, você nunca vai viver o mesmo tempo e o mesmo dia 2 vezes. Então, quando você começa a trazer essa consciência do presente, e eu até tenho brincado muito com o pessoal que vem aqui, que eu sou pastor da igreja do dia de hoje, né? Porque viver o dia de hoje é uma das chaves. Ele nunca mais se repete. Inclusive, hoje tem uma sincronicidade no sincronário aqui maravilhosa. A gente está na semana 33 do ano, começando uma nova lua, e quem calibra essa lua é o Kim 33. Então, isso é uma coisa que só vai acontecer novamente daqui a 52 anos. Caramba! Então, isso é muito, muito bacana, assim, é fantástico. Só que o que acontece? Você precisa de valores de referência para poder sair desse inconsciente. Onde você vai se inspirar? Entende? Qual é o valor de referência que você vai ter para o dia de hoje? E nisso está um caminho para nós aí, né? Entrou aqui o comentário da Ana Paula, que ela diz que depois que descobri que tempo é arte, minha vida está bem diferente. Estar na presença é divino. É bem isso mesmo. Ana. Mas esse é um processo, né, André, que você estava falando exatamente isso, esse processo de desconstrução de crenças, né, e de padrões e condicionamentos que nós temos. E é realmente isso, e essas crenças, padrões e condicionamentos vivem na memória, e a memória vive no passado. Então, além disso tudo, tem as nossas emoções, aquilo que a gente represou, né, que a gente não sentiu, que a gente não falou sobre, né? Porque a gente não teve essa educação, né, ou esse estímulo, ou esse lugar seguro para a gente falar sobre o que nós sentimos, né? E eu vejo isso na maior parte das pessoas, ou seja, a nossa sociedade desenvolveu muito o intelecto e o querer, e essa parte aqui do sentir ficou totalmente abafado, né? E tá tudo no sentir, ou seja, a inteligência está aqui no sentir, no coração, né? E a mente ela está para executar aquilo que a gente sente, só que inverter a situação, ou seja, a gente vive a ilusão como verdade e a verdade como ilusão, né? Quando eu falei essa frase assim, ela meio que bugou a minha mente nesse lugar mesmo. Essa sociedade vive a ilusão como verdade e a verdade como ilusão. Ou seja, é realmente um processo de desconstrução, né? Eu concordo contigo, você definiu muito bem aí. Mas, assim, é importante também entender, né, eu até, assim,
durante o ano passado, meditei muito sobre, e se tiver tudo certo, entende? E se tiver que ser assim, né? Para que exista aí como que uma divergência tão grande, capaz de começar a gerar uma convergência. Ou seja, sim, entende? Diverge tanto, entra numa crise tão profunda que agora eu preciso dar um jeito de sair dessa crise. E aí então começa a criar novas formas de viver, de pensar, de agir, né? Inclusive isso que você falou, despertar mais o sentido, porque o êxtase está aí, você tem razão. A chave está aqui, né? E você... Sabe que uma coisa interessante, que hoje eu estava numa fruteira e estava tocando uma rádio e estava tocando um estilo de música que normalmente eu não escuto, são músicas românticas do estilo mais sertanejo, mas eu estava ali comprando e de repente entra uma locutora e fala do poder do abraço. Está comprovado cientificamente que o abraço melhora os batimentos cardíacos e trouxe vários exemplos, né, que libera ocitocina no corpo, e, enfim, né, que isso ajuda a autorregular o sistema imunológico e tal. Então eu pensei, cara, isso é um grande avanço, né? Tu imagina tu tá ali ouvindo algo, né, dessas músicas mais românticas, né, e de repente que normalmente pega uma camada da população, né, bastante operária, que está ali dentro de um segmento já massivo, e entra uma informação como essa, que normalmente só seria falada dentro de lives como essa nossa aqui, ou de humanos, entende? Então eu sinto que tá assim, essa divergência ela está começando a estimular uma convergência psíquica dentro de um novo estágio de evolução mesmo. E obviamente que as próprias estruturas elas vão ter que entrar no processo de reciclagem. A gente vê, por exemplo, que um ano atrás essa informação chegou para mim de que os cursos sobre felicidade em Harvard eram os recordistas de procura, né? Então, se sabe que o futuro da economia é produzir felicidade e plenitude. Por exemplo, eu vivo aqui na Serra Gaúcha, onde é um nicho de turismo, né, no Brasil, Gramado e Canela, e as pessoas que estão trazendo novos conceitos de luxo estão falando que o luxo do futuro é você ter tempo, é você conseguir entrar em solitude, é você poder ter experiências. Entende que no futuro, por exemplo, vai ser um luxo você poder almoçar em uma casa onde a pessoa colheu o milho, cozinhou o milho, cuidou daquela comida e serviu a sua mesa e contou a história do terroir do lugar. Entendeu? Ai, que delícia! Eu adoro isso. Isso são coisas muito simples. Então, esse retorno à simplicidade é parte do caminho. É como se a gente tivesse que chegar no clímax do materialismo, para depois entender que nada daquilo ali realmente vai resolver a tua vida, né? Você precisa voltar ao simples, né, para chegar nesse lugar. Para chegar na felicidade. A gente falou sobre isso em alguma live aqui também, é que, na verdade, é simples ser feliz, mas a gente não acredita que é tão simples assim. Não é possível. Tanto que inventam até curso, né, para te ensinar a ser feliz, né? Então, que é uma maluquice, né? Pensa, poxa, fazer um curso para saber o que é ser feliz, né? Sim. Né? Você sai do natural, você sai daquilo que era simples, era só sentir. Simplificar, talvez. Sim. Inclusive aqui na Nova Terra a gente teve dois retiros sobre ciência da felicidade.
E é um tema que eu adoro, assim, e principalmente a área da neurociência são os que eu mais gosto, né? Mas tem muito da filosofia também. E eu tenho um amigo meu que estudou psicologia positiva, é psicólogo, Diego Burger, que se tornou um especialista na área. Então, que eu adoro, assim, ouvir as palestras dele sobre o tema, as pesquisas, né? São milhares de artigos científicos sendo produzidos anualmente sobre o tema da felicidade. O que é muito bom, assim, né? Ainda que seja tudo muito conceitual e, como você mesmo falou, né? Às vezes a naturalidade já te leva a esse estado, mas eu vou te falar, existe lá no inconsciente memórias e no subconsciente que tornam a nossa vida muito tensa, sabe? Apertada, sufocada. Existe ainda um outro fenômeno, que é o fenômeno do inconsciente coletivo, que também cria um campo de influência muito denso. Uhum. E as pessoas estão sofrendo o impacto, né, de tu viver em uma sociedade pensante, são 8 bilhões de pessoas pensando, com pensamentos dos mais diversos e em camadas densas, que normalmente estão vinculadas ao desejo material, né, e a competitividade, a sexualidade, a profanação, né, dos valores. A Então, comparação que é... comparação, né, questões de ego mal resolvidas. Uhum. Então, assim, por mais que a gente volte ao autêntico, ao espontâneo, ao simples, a gente precisa de uma orientação filosófica nesse tempo, principalmente de meditação, de yoga, de atividades que façam um exercício de harmonizar a tua mente, teu corpo, teu espírito e unir os três. Mas é interessante pensar onde a gente chegou, né? Depois de tanto progresso, tanta evolução, ter que assim, voltar, né? Então, para agora tudo isso, porque é tanta tecnologia que se perdeu, que o simples se perdeu aí no meio, né? Mas eu entendo, Fê, que a tecnologia, ela é meio, e ela veio para justamente a gente ter mais tempo para realmente viver, entende? É meio, mas é que a gente está bem no início ainda bem no início, eu digo assim, que a gente ainda está aprendendo a lidar com essa tecnologia toda, né? Então a gente fica muito encantado e a gente acaba se estrepando mesmo, né? Porque vai para as polaridades, vai para o excesso. Né? Então eu vou para um lado, aí radicalmente, eu acho que é isso também que o André trouxe, dessa divergência toda, o design thinking fala isso, né? É uma metodologia de criar, né, projetos, enfim. Então você diverge. Então, você abre várias possibilidades, depois converge para entrar numa ideia, né? Então, primeiro a gente abre todo esse campo. E aí, trazendo um outro também, que eu lembrei na hora que você estava falando, uma outra questão é que uma das premissas da homeopatia é isso, piora para depois melhorar. Então, a gente está nesse ápice de olhar para tudo isso, né? E falar, cara, tá muito tenso. E você trouxe isso, né, André, um pouco. A gente está bem nesse momento, que é um limiar. Você pode falar um pouco disso? Você começou a falar e aí foi para esse momento. Que momento é esse que nós estamos? Então, a gente... essa divergência psíquica que permeia o inconsciente coletivo, ela é estimulada principalmente por 3 grandes forças, que é a globalização, que se dá por meio da tecnosfera, da tecnologia, e isso vai, de certa forma, criando rupturas profundas assim na vida biorregional, nos estilos de vidas biorregionais, porque a vida biorregional ela é já um reflexo secundário da própria geografia e das próprias condições biosféricas de cada ambiente. Dali se cria a cultura, por exemplo, a cultura gaúcha.
né? Se cria em torno do frio, em torno de toda uma história que tem a ver com a geografia e com o ambiente biosférico que se cria aqui. Então, a gente, por exemplo, nessa época agora, a gente já tem um hábito que reúne toda a lenha que você vai usar no inverno, deixa empilhada, seca, colocar na casa, cuida, né, prepara a casa para passar o inverno. Você já sabe que os seus projetos durante o inverno, eles vão ter que estar em processo de hibernação, porque não é o tempo de você sair para a rua, bater em porta, querer fazer novos projetos, porque chove todo dia. Então, o que eu quero te dizer é que isso cria a cultura local, né? E quando entra a globalização, ela começa a romper com isso. E ela vai chegar a um ponto em que ela separa lá dentro da família. E aí começa a criar as polarizações, né? Então, toda essa polarização, por exemplo, que a gente está vendo no mundo geopolítico, e a gente viveu muito aqui no Brasil, já é parte de uma sequela criada por esse sistema global de pensamento, né? Que vai criando mais e mais divergência, né? Mais e mais polarização, e mais densidade. Então, a força da globalização, ela cria, além disso que eu falei, outras sequelas ainda, mas vamos focar nessa, por exemplo, os mercados, né, que se criam com a globalização, todos os ecossistemas que são explorados para criar mais e mais mercados, né, de exportação e enfim, dentro do mercado econômico também. Um outro ponto que se cria aí dentro desse momento é o próprio aquecimento global, como um efeito secundário já dessa exploração da natureza, dos recursos biosféricos, e da exploração de recursos naturais, o que gera um grande desequilíbrio também no campo geofísico do planeta, porque são estruturas muito bem condensadas e que mantêm uma certa ressonância geomagnética importante. Eu sempre pensei, ou seja, desde 10 anos atrás, eu pensava que viria um momento de grande loucura na humanidade justamente por um déficit físico, biofísico. Ou seja, as pessoas viveriam numa estrutura tão artificial que a estrutura biogeomagnética, que é parte dessa biotecnologia, ela entraria em déficit. E aí, então, haveria uma precipitação, como que uma aceleração maior para estabilizar esse déficit, e aí viria a grande loucura. E, de certa forma, a gente está vendo isso, né? Eu tenho testemunhado alguns eventos assim nesse sentido, que me preocupa muito, que, inclusive, agora, faz um ano atrás, né, alguns estudiosos manifestaram que estava acontecendo um transtorno de déficit de natureza. Um novo transtorno, né, dentro da mente humana. Ou seja, a falta da natureza. A falta da natureza. Causa um transtorno. Causando transtorno. E isso já como que diagnosticado como uma doença mesmo. Então, e aí tem uma outra força também que estimula esse processo divergente, que são as crises ideológicas, que gera todo o terrorismo planetário, né? E esse grande conflito dentro de crise ideológica, justamente porque o ser humano acaba não se enxergando dentro de uma dimensão cósmica maior. Então ele se olha através daquele pequeno lugar que ele vive, né, e não consegue expandir a mente para um sistema que está operando junto com galáxias, estrelas e planetas vizinhos, né, como que a própria navegação nossa agora. A gente está navegando no planeta a 108 mil quilômetros por hora. Isso é uma velocidade exorbitante, é a velocidade de cruzeiro do planeta, no movimento dela de translação. Então, aonde a gente está indo numa velocidade tão rápida assim? Qual é o objetivo? Esse objetivo é um objetivo que se chama evolução, porque a evolução é uma condição irreversível do cosmos. Quando a gente quer ir contra a evolução é quando a gente cai no sofrimento, aí a gente começa a sofrer.
mas porque a evolução, o cosmos está te empurrando para evoluir. Se a gente simplesmente se entregasse e confiasse plenamente, uma das certezas que eu mais tenho é que o dia de amanhã sempre vai ser melhor que o de hoje. Porque mas a gente se apega tanto, né, às crenças, ao que está, né? Isso aí daí que você está dizendo, André, tem a ver com a transição planetária? Sim, tem a ver com a transição planetária, mas aí é que eu queria trazer a reflexão do porquê a gente é impactado pelo inconsciente, pelo subconsciente, pelo inconsciente coletivo, entende? A gente é impactado porque esses 8 bilhões de seres pensantes, eles estão jogando, vamos pensar, memória cache, cookies, e todo que é tipo de pensamento dentro dessa internet global, que é o campo mental do planeta. Uhum. E nós absorvemos isso de uma maneira inconsciente. Isso começa a pesar o nosso HD. Então, as programações que a gente poderia estar utilizando hoje de uma maneira muito mais fluida, fica pesada. Então, entende? É como que o nosso biocomputador ele já não está rodando, e ele não vai rodar de uma maneira capaz de assimilar essa dimensão cósmica se a gente seguir num estilo de vida que não examina os pensamentos, que não examina os sentimentos, que é guiado por emoções mal resolvidas, entende? Eu sinto... Então, quando a gente começa a entrar nesse lugar de ir lá para dentro do biocomputador, desfragmentar o disco, né, passar o clean, aquele, né, programinha clean para limpar, né, vamos pensar assim, desfragmentar o disco, o que é? Unir a tua mente, o teu corpo e a tua vontade num único lugar. O ser humano não vive assim, ele está sentado num lugar, a mente dele está em outro. Ele consegue uma coisa, ele já tem vontade de outra, entende? Mas quando ele consegue desfragmentar o disco, né, então que ele junta mente, corpo e espírito num único tempo, ele começa a trabalhar uníssono. Isso é um ponto. Quando ele limpa a mente, que ele limpa os programas, tira a memória cookie, tira a memória cache, tira os programas que ele não usa mais, entende? Aí significa que ele está meditando uma meditação baseada no zazen, baseada na mente natural, né? Quando ele vai lá e ele diz assim, eu vou baixar uns aplicativos aqui para operar com maior velocidade, significa que ele está harmonizando os chakras, significa que ele vive através de uma respiração diafragmática, que ele se centra no agora. E esse é o futuro. Também o ser humano se compreender, não como uma máquina, mas como um ser sensível que está absorvendo várias coisas externas que não são parte dele e que estão impactando ele. Entende? Então, é uma coisa, se você deixar o seu computador ligado na internet, você, quando vê, ele vai travar. Sim. Entende? Vão entrar vírus, vão entrar várias coisas, você vai ter que limpar. Agora, quem é que limpa a sua mente? Quem é que higieniza a sua mente? Entende? É você mesmo através de práticas evolutivas. Quem é que higieniza o teu corpo? É você mesmo através de práticas, de dietas evolutivas. Entende? Então, tudo isso é parte de um novo caminho de convergência. Chega na máxima divergência, né, das crises climáticas, a divergência psíquica e tudo isso, convergir ser um dual, que uma super, vamos pensar, né? Durante toda a minha vida... Tá travando um pouquinho aqui para mim, tá para você, Feta? Aí. Entende? Voltou. Então, é como que você tivesse uma grande capacidade no seu biocomputador e a vida toda você só usou o Word e só armazenou arquivo que não teve valor nenhum. Adorei então, essa analogia. Eu estou falando assim porque pode ser que pessoas muito iniciantes no caminho, né,
elas estejam chegando e elas vão talvez se entender um pouco melhor, assim, porque hoje em dia todas as pessoas têm um smartphone, todas as pessoas têm um smartphone, muitas vezes sem espaço para fazer uma foto, né? Assim está a nossa mente nesse momento, sem um espaço para uma coisa boa. Aí tu encontra uma coisa boa, puxa vida, como eu queria gozar disso daqui. Não consegue gozar disso daí, por quê? Entende? Porque está com toda a tua memória ocupada com coisa que não serve. Entendeu? Mas é bem por aí mesmo, ou seja, tá ali naquele lugar, mas está pensando em outra coisa, né? Eu tô aqui conversando com você, mas está pensando em outra coisa, enfim, e aí realmente é esse lugar mesmo da mente barulhenta, né? Da mente cheio de pensamentos. Eu acho que vai chegar, eu sinto isso, né? Que a gente vai chegar no momento que a gente vai realmente saber a tamanha responsabilidade que é, né? A gente ficar com essa mente cheia, né? Cheia de arquivos desnecessários, né? Porque a gente contagia o outro, né? Isso impacta em todos nós, né? Somos interdependentes, né? Ou seja, mas para chegar nessa consciência, né? Acho que numa massa crítica eu estou falando, né? Eu acho que a gente está caminhando para isso, sim. Eu sinto isso, eu vejo, né? Também. Eu sinto que o principal fator agora que é necessário existir uma reflexão profunda e compreender que a nossa humanidade ela está num processo de sofrimento e que a gente tem que sair desse sofrimento. A gente realmente tem que conseguir sair disso. A gente está sofrendo por quê? Porque a gente está vivendo através de um modo de sobrevivência. Entende? Exatamente. Então, e a gente está aqui com toda essa biotecnologia para superviver, para ter relações hiperestendidas com hipersensórias, entende? Relações hiperdimensionais. Essa tecnologia ela é apta para isso. Só que a gente escolhe estar no modo de sobrevivência. O tempo é dinheiro, eu tenho que matar um leão por dia, né? Será que o Grêmio vai passar para a segunda fase do não sei o quê? Sabe, a vida é essa, cara. Puta merda, tu fica assim, caraca, meu. Sabe? O que ocorre hoje com o nosso biossistema? A galáxia está emanando materialidade potencial através de explosões, de plasmas, de eletricidade, de gases, de vapores. Esse espaço aqui está pleno em campo eletromagnético de informação interestelar. Esse espaço que estou aqui tentando agarrar ele, que eu não consigo, sabe? Toda essa potência está chegando e informando meus átomos levam essas informações para as moléculas largam essas informações no meu DNA, o meu DNA leva essas informações para o meu cérebro, e o meu cérebro, quando chega a informação lá, ele está pensando se ele vai trocar de carro ou não. Entendeu? Então ele acaba usando toda essa potência galáctica na qual ele vive para pensar coisas meramente materiais e egóicas. De sobrevivência, né? De sobrevivência. Que daí o cara vai lá, né, acaba muitas vezes, enfim, se aprisionando em uma coisa material, né, se tornando escravo daquilo e não desfruta a vida, e é o que as pessoas vivem. Então, voltando ao tema da economia divina, eu sinto que o horizonte, depois de toda essa reciclagem, né, de toda essa, eu diria assim, esse reset e essa reformatação do nosso biocomputador, o horizonte é gerar riqueza. E a riqueza, ela é fruto da cultura. A riqueza é fruto de uma economia divina. Porque toda cultura, no centro da cultura, está a economia. Sem a economia, não tem como existir a cultura. Mas a cultura é importante compreender que é o resultado dos valores que você cultiva dia a dia. Então, e no centro desses valores está a economia. E o centro, eu diria assim, a essência dessa economia é a geração de riqueza. E o que é a geração de riqueza?
é você realmente empreender de uma maneira em que todas as pessoas aproveitem o que você faz. Uhum. Entende? Então, por exemplo, não tem sentido a pessoa chegar lá e dizer, tem um carrão de 3 milhões de reais para uma única pessoa andar, para uma única pessoa usar. Isso é pobreza, é escassez. Uhum. Agora, tem total sentido você fazer um empreendimento de 3 milhões de reais, por exemplo, onde centenas de pessoas vão poder usufruir e vão poder se enriquecer mais com o que você está fazendo, né? E aumentar, então, a valorização da alma humana. O futuro é esse, entende? Esses artigos luxuosos, caríssimos, isso vai falir como o Titanic, entendeu? Porque a consciência humana vai chegar a um tal ponto que ela vai dizer assim, ela vai escolher, não, mas eu vou gerar riqueza com isso que eu vou fazer. O que é gerar riqueza? É permitir que uma comunidade possa se beneficiar, né, desse processo criativo que eu estou tendo. Então... E aí você chega nessa paz, né? Ou seja, você trouxe a economia divina, aí eu fazendo um link com o seu tema, né? Com o tema que você trouxe, toda essa riqueza que a gente gera, a gente chega nessa paz mesmo, né? Pelo menos é isso que eu entendo, né? É claro que começa antes, né, de você, mas, enfim, está retroalimentando. É que, na verdade, a paz, ela é como parte da essência da cultura. Não tem como separar a paz da cultura. Paz e cultura andam juntas como a Terra e a Lua, né? Então, o que ocorre é que a paz, quando a gente pensa em paz, a gente pensa em algo passivo, né? Pessoa que não reage, mas a paz, ela é um princípio dinâmico da construção de todo esse universo que nós experimentamos. Quando uma flor abre, quando o beija-flor visita essa flor, quando a abelha chega ali para retirar o néctar, para produzir o mel, tudo isso está acontecendo dentro de um princípio dinâmico e harmônico que é parte do coração da paz. A paz é o estado natural da realidade, essa realidade que sempre permanece, sejam as florestas, os rios, as constelações, as nuvens, esse é o estado natural da realidade, tudo isso está se movendo através da paz. E a paz é o núcleo de inteligência criativa. É através da paz em que você e o conhecimento se encontram para comungar de um processo de revelação e de aprendizado. Então, a paz é uma potência. A paz deveria ser o princípio de toda fonte de economia, né? Porque ela revela realmente uma extensão e uma semelhança do que é a própria criação do universo. Então, quando você está vivendo através da paz, naturalmente floresce a cultura. E essa cultura retroalimenta a paz. Então, é muito interessante, é um horizonte muito lindo, e eu sou testemunha de que isso é real, né? Porque essa foi a escolha que eu fiz lá no ano 2000, né, na virada do segundo milênio, né, por viver através de princípios da paz, de ter uma bandeira da paz como caminho, né, a nossa bandeira da paz, que é um patrimônio cultural da humanidade. Ela está aqui. Mas ela aqui tá. A Ana falou que lindo, arro, muito bom. Essa. Essa daí eu conheço. Bom, então, essa bandeira é a Cruz Vermelha da Cultura. Dá para ver ela aqui? Dá para sim. Ela foi criada para proteger os patrimônios culturais da humanidade em tempos de guerra, em tempos de paz. Foi muito utilizada na Segunda Guerra para proteger museus, escolas, universidades. E eu junto aqui tirei essa bandeira aqui do arco-íris, que representa a nação do arco-íris, né? É a bandeira de Cusco, da cidade de Cusco, né, que vai ao Peru. Linda. Mas também é parte dessa profecia do retorno da nação do arco-íris, que é onde os povos se reúnem e comungam, né, de um único amor, de um único tempo e de um único Deus, que é o Criador de tudo.
Então, tomara que isso aconteça logo, né? Eu sempre peço que antes de morrer eu possa ver tudo isso acontecer. Você já está vendo, né? Acho que dá que assim seja, e assim porque realmente esse é o trabalho que você está fazendo há algum tempo e que muitas pessoas já fizeram e estão fazendo ainda, né? Uhum. Quando a gente chegar nesse lugar, e esse lugar é a paz, né? Realmente é o amor é paz, enfim, é tudo ali, né? Eu acho que a gente consegue ter, enfim, isso tudo acontecendo, né? Muito bom. Muito bom. E, André, então, para acompanhar todas as atividades que vocês fazem lá na Nova Terra, é pelo @Sincronário da Paz mesmo? Exato, Legal. E aí pelo Instagram, isso. Tudo é colocado lá. Uhum. E o André também vai fazer um curso agora, vai começar semana que vem, esse curso que você está promovendo? Sim, né? Você quer falar um pouquinho dele? Sim, se chama 4D, Vivendo através do Domínio do Tempo. É um estudo profundo sobre o tempo. Né? E ele é uma imersão online, a pessoa faz o retiro de dentro de casa mesmo, também as aulas ficam gravadas. Então, são experiências que a gente está fazendo e esse vai ser o terceiro retiro online que eu vou fazer. Mas eu estou gostando muito, assim, da oportunidade de poder... Porque, como eu estou sempre estudando também, então os próprios cursos ajudam a gente a incrementar os estudos, né? E o mais legal aí é a questão de gerar riqueza, né? No outro curso que eu fiz, boa parte do dinheiro que eu ganhei com o curso eu comprei um telescópio. Então, ao invés de pegar o dinheiro, por exemplo, e usar para mim, eu investi em algo que muitas pessoas vão usar aqui para Nova Terra, para a gente poder ter aula aqui de astrofísica e poder observar o céu, né? Agora tem alguns outros projetos aí que, claro, que a gente vai ter que implementar, então, mas eu acredito nesse caminho, entende, da geração de riqueza como caminho, né? E isso é muito abundante, é incrível, sabe? É muito interessante. E também nos deixa num lugar de maior leveza para conduzir as coisas da nossa vida, sabe? Então, quem quiser participar, está convidado, né? Se não for agora, em outro momento, enfim, também são convidados a virem na Nova Terra. A partir agora da primavera, a gente retoma as atividades, que aqui a gente tem o ciclo informativo e o regenerativo, tá? Você entender, é como o dia e a noite. O informativo dura o período da primavera até o verão, e o regenerativo o outono e o inverno, que é quando a Terra também pode se regenerar, né? Então daí a gente encerra os eventos, faz a parte de manutenção do lugar e outras coisas que precisam ser feitas, e volta a ativar novamente todo o trabalho a partir da primavera, quando os campos florescem. Então, que legal. São formas de também aplicar o conhecimento do tempo, né, na gestão do negócio, né? Então, o ser humano, ele só se perde na vida porque ele não compreende o tempo certo das coisas. Entende? Então, o tempo certo das coisas normalmente é quando o tempo está dentro do tempo. O tempo certo das coisas é quando você e a sua presença se encontram, em que você pode desfrutar de você mesmo, e quando você sente que o amor próprio se torna uma matriz em você. E quando você está apto a entregar amor ao mundo, então tudo flui como um grande rio que vai ao encontro do grande oceano, sabe? Mas o problema que o ser humano passa hoje pela aceleração do tempo é que ele acaba se perdendo por não compreender o seu próprio tempo. Então eu sempre comento assim, é muito bom a gente praticar a sinceridade com a gente mesmo,
ver a nossa vulnerabilidade, ver o lugar que nós estamos, onde é que nós estamos, qual é o estágio, né? Porque é mais fácil dar um salto quântico quando você está sintonizado com a sua verdade do que quando você está na ilusão da artificialidade. Uhum. Então, se você está ali, por exemplo, vivendo um processo que você reconhece que não é sadio, e você tem sinceridade com isso, fica mais fácil o mundo espiritual sair do lugar escuro para um lugar luz, né? Agora, quando não tem sinceridade, é porque o teu ego não quer aceitar o que você está vivendo. Uhum. Então, e tem pessoas que são teimosas, né? Eu vejo assim, a teimosia é um mal que a humanidade passa. Eu vejo isso também. Assim, não, eu vejo isso também como um apego. Eu vejo isso também como um apego, sabe? Às vezes está no inconsciente mesmo, né? Eu acho que e esse é um processo, pelo menos é um processo que eu venho experienciando e que eu observo que várias pessoas estão passando também, esse processo de desconstrução, né? De desapego mesmo, de tirar essas crenças, né? E aí você vai se deparando com apegos mesmo, né? Então eu estou apegado a esse tipo de vida, a esse tipo de vida que não é saudável. Ou eu passei por muito tempo na inverdade, não sendo transparente comigo mesmo, não sendo honesta comigo mesmo, por ausência de amor próprio mesmo, né? Às vezes um bom exercício é mapear, né, uma semana da tua vida. Como um diário mesmo. Sim. Escrever assim. Escrever o que desde um lugar assim de observador, para você compreender até os padrões de pensamento, as buscas que você fez, né, o que é que está, né, acontecendo na tua vida ciclicamente. E aí, de repente, na próxima semana, tentar levar isso para uma oitava mais elevada, né? Já retirar algumas coisas nocivas do caminho. Não, isso é nocivo, vai lá e tira. Né? Porque nesse processo você vai começando a pacificar a sua vida. E essa pacificação é muito interessante, porque, veja, a gente fala em cocriação muito, né? A gente fala em poder da atração. Muito, né? O que é o poder da atração? É você ter um propósito inteligente e você está ali magnetizando esse propósito, você ser um guardião desse propósito. Então, isso cria o poder de atração. Então, logo, o campo começa a se formar em torno desse magneto, né? Bom, tem vezes que as pessoas não sabem o que querem, não têm propósito inteligente, estão realmente muito perdidas. Aí tem que estar fazendo esse caminho que eu falei anteriormente. Seja sincero, vai lá, mapeia, rastreia, vê, até daqui a pouco tu vai ter a visão, né? Porque também o processo tem que ter muita paciência. A gente sabe que não é da noite para o dia. Mas o momento que você consegue, por exemplo, pacificar a vida, esse poder de atração ele se amplifica. Porque está comprovado cientificamente que todo ser humano em harmonia produz campos eletromagnéticos. Amplificam os campos eletromagnéticos, né? Então, um exemplo, as crianças, por exemplo, que estão sempre em harmonia, né? A gente, quando olha uma criança, a gente fica, uau, um bebê tem vontade de pegar, de morder, de amassar, né? De jogar para cima, enfim, fazer tudo com aquele bebê, porque é tão forte o magneto dele que a gente, né, chega a criar esse sentimento, né? Então, ocorre que quando tu vai pacificando a vida, tu vai amplificando a tua harmonia e vai amplificando esse poder de atração. Isso é uma chave muito importante. Entende? Dentro do meio comum, as pessoas te ensinam a competir, não a pacificar, a dividir, não colaborar. Entende? Mas a riqueza está no colaborativo, está na diversidade. Entende? Por exemplo, seria muito mais rico se tivesse alguém aqui questionando tudo que eu estou falando. Essa pessoa provocaria um exercício de que a gente gerasse mais riqueza com essa conversa e desenvolvesse mais profundamente cada tema. Entende? Então, a diversidade é importante. Sim.
para que haja, claro que dentro disso a pessoa não vai entrar aqui para competir comigo, mas para colaborar, entende? Então, dentro dessa performance, é que o colaborativo ele vai gerando mais e mais riqueza. Então, essas são as funções que só esse estado de paz te proporciona, entende? E que você vai, na medida que pacifica, vai amplificando tudo. E você vai começando a resolver sua vida. Então, se eu tenho que fechar essa fala aqui sobre esse tema, eu diria assim, cara, a paz é o caminho, é como Gandhi falou. Não tem caminho para a paz é o caminho. Né? Porque quanto mais você pacifica a vida, mais presente você se torna. E a presença é a chave para o sucesso em todas as coisas. Sabe? Em todas, se você vai cozinhar presente, cara, a comida vai ficar fantástica. Sabe? Se você, enfim, eu só queria trazer mais uma coisa em relação à presença. Quando você está presente e está harmônico, esses magnetos que você libera, né, através do seu ser, né, principalmente o maior gerador de campo eletromagnético do corpo, a gente sabe que é o coração. Esses pulsos que o coração gera toda essa potência. Esses magnetos fluem pelas mãos e pelos pés. Né? Quanto mais você gera essa harmonia, e cada coisa que você faz através da presença nessa harmonia, você vai plasmando. Ou seja, tudo que você toca vai ficando com essa energia. Entende? E nisso está o poder do lar. Né? Que inclusive é um hexagrama do I Ching, o poder do lar. Porque no lugar onde você está presente, você está em harmonia e você vai colocando a sua energia em tudo. Você vai vitalizando a matéria. Com essa potência. Então você vai também tornando mágica a vida. Entende? Tudo isso se dá através da paz. Então, a paz realmente é algo fascinante a ser estudado, praticado, levado adiante, porque ela é o núcleo de toda a potência criativa que a gente pode desenvolver. Tá? É isso. Muito bom. E é isso mesmo, né? A paz, pelo menos na minha experiência, eu só consigo acessar essa paz na presença. Né? É o óbvio, né? Mas o óbvio precisa ser dito. Né? Mas é realmente nessa experiência mesmo. Se eu estou na presença, e eu estou no processo, estou no treino mesmo, né? De realmente dessa desconstrução, se eu estou na presença, eu estou em paz. Né? E esse lugar também de observador, né? De você observar e dar um passo para trás, respirar, opa, peraí, né? Sim. Bom. É isso. Muito bom. Tem um comentário aqui. Fiquei até sem palavras. E você fala de um jeito tão bom de ouvir que a gente sente, né, a emoção mesmo do que você está trazendo. Eu senti várias vezes e é muito legal. Muito bom. Estou sem palavras Gratidão. mesmo. Lindo, tá bem. A Ana Paula fala que eu sou o Kim 226 e o maior desafio foi desapegar, sendo que essa é a minha essência, é o desapego, né? É um longo processo, mas o coração é a bússola. É isso. Isso aí. Está no caminho, é isso que importa, né? Um dia, quem sabe, a gente chega lá, né? A gente está aqui todos se ajudando e se construindo, né? Para sermos melhores. Então foi isso. Eu só tenho a agradecer. Muito, muito obrigada por compartilhar com a gente seu tempo, sua sabedoria, né? Tudo isso que você trouxe aqui com tanta generosidade. Muito obrigada. Contem comigo. Eu estou muito feliz pela oportunidade. Confesso que eu estou um pouco cansado. Minha jornada hoje foi intensa, assim. Começou na madrugada, estou até agora, né? Mas sempre é um prazer. Mas valeu muito. Valeu muito. Mesmo com cansaço e tudo, tenho certeza que todo mundo aqui tem muito a extrair. Quem não assistiu pode assistir depois, que vai ficar aí no YouTube, depois vai para os podcasts também, e vamos disseminar tudo isso aqui, né? Espalhar essa mensagem boa para todo mundo.
Sim. André, eu também agradeço a sua generosidade de você também ter trazido de uma maneira simples, né? Realmente didática, por ter observado também né, e trazido isso, porque realmente em alguns lugares a gente não consegue trazer toda aquela, né, a linguagem, né, que a gente está acostumado, mas eu agradeço muito pela generosidade mesmo, pela sua sabedoria, pelo que você trouxe para a gente, e vários insights aqui, várias chaves viraram aqui. Com então, certeza. muito obrigada. Eu que agradeço. Deixa eu só ver aqui se eu estou... Tem mais um comentário aqui. A Ana Paula agradecendo. Foi incrível Obrigada. mesmo, Ana. Obrigada, viu? Todo mundo também que participou, que acompanhou a gente. Obrigada, de coração. Muito bom. Só um momento. Tá. Vou trazer algo de paz, então, para esse agora. Então, para quem tá ligado aí junto, tá participando, eu vou pedir só para fechar os olhos um momento, deixa a boca levemente aberta e exala. Inala, retém um pouquinho o ar e exala. E fecha os olhos, foca na respiração. Gratidão. Muitas bênçãos. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigada, meu querido. Muito obrigada. Até mais. Beijo. Muito bom. Tchau, gente. Tchau.